Olá, pessoal, tudo bem? Gravando a quarta aula aqui da classe bíblica, né? E antes de começarmos a aula, quero passar para vocês que todos aqueles que derem pelo menos 70% das aulas receberão um certificado, tá? Tanto faz presencial como online, tá? Pois nós enviaremos um certificado para você da conclusão do curso, ok? Então, o primeiro tema nós falamos sobre a Bíblia, que é escrita por homens, mas inspiradas por Deus. Se você ainda não tem a aula, solicite que a gente envia, tá? No segundo tema, nós falamos sobre a, a salvação. No terceiro tema, nós falamos sobre a santificação, como permanecer salvo. Não existe a palavra uma vez salvo, salvo para sempre. A própria Bíblia diz, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. E o quarto tema, nós vamos ver hoje, na nossa classe bíblica, é o que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo. Muito importante. O que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo? Jesus fez uma promessa lá em João 14, 16 e a 17, que diz assim: Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Verso 17 diz: O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará com vós. Interessante que Jesus rogou que dará outro Consolador, outro, semelhante a ele. Ou seja, semelhante a Deus, semelhante a Cristo. Nós vamos ver no decorrer desses estudos as características do Espírito Santo e você vai ver que ele é Deus. Por isso que aparece nos batismos, né, na presença da criação, né? Deus Pai, Deus Filhos e Deus Espírito Santo. João 14,16 diz: Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Outro, né? No grego, allos significa outro da mesma espécie. Héteros significa outro de espécies diferentes. E a palavra usada é, né, nesse texto, ó, em português, né? Eu tenho uma caneta, mas preciso de outra. Em português, a palavra outro não identifica semelhança ou diferença, mas no grego identifica. Por exemplo, hétero, eu quero héteros, eu quero outra caneta, mas uma caneta diferente, ó, uma da outra. São canetas, mas são diferentes. Halos são canetas iguais, tá? E essa foi a palavra para descrever o Consolador que Jesus estava falando. Outro, igual, semelhante ao Pai, semelhante ao Filho, Deus também. No batismo de Jesus, Jesus foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo está presente na conversão e na vida do ser humano. Texto bem interessante, ó. O Espírito Santo, na verdade, é uma pessoa, tá? Está lá em Atos 15, 28 a 29, né? Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação, das quais bem fazeis se vos guardardes. Atos 15. É interessante que aqui, olha que coisa muito impressionante. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Olha, na reunião que eles tiveram em Jerusalém para decidir a respeito dos gentios, se eles deviam guardar todas as regras dos judeus ou não, a conversa, houve uma participação do Espírito Santo muito na reunião. E parecia que eles tinham uma intimidade tão grande, tinha uma intimidade tão grande, que eles conversavam com o Espírito Santo, né? Isso é muito interessante, né? E hoje parece que o Espírito Santo está tão distante de nós, né? Parece que não sentimos aquela influência que o Espírito Santo causava nos discípulos, né? A presença de Deus em seus corações, né? Nós precisamos buscar essa intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Efésios 4:30 diz que o Espírito Santo tem sentimento, você pode entristecê-lo. Olha o que diz aqui: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então você pode entristecer. Você não consegue entristecer uma força, apenas um vento, né? O Espírito Santo é uma pessoa, né? E quando Jesus cumpriu essa promessa de enviar o Espírito Santo? Vamos ver alguns textos aqui, ó. João 7:39. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber, os quais nele crescem. Olha, só recebe o Espírito Santo quem crê, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então ainda o Espírito Santo não tinha sido enviado aos discípulos, apenas gotas, né?
João 20:22 diz assim: Havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Os discípulos estavam saindo para uma missão e Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo para que fossem bem-sucedidos em seu trabalho. Não existe sucesso no trabalho missionário, no sucesso de você fazer a obra de Deus, separado do Espírito Santo, pois é Ele que trabalha o coração das pessoas e nos dá entendimento para fazer a sua obra. Então precisamos do poder do Espírito Santo. Ato 2:4 diz assim, ó, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Então, Ato 2:4 houve o cumprimento da maior promessa que Jesus tinha feito, a derramada e intensa do poder do Espírito Santo sobre os apóstolos. Algo interessante é que para eles receberem o poder do Espírito Santo, Jesus deu alguns conselhos para eles, ó, mas recebereis o Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e qual seria a função do Espírito Santo na vida dos discípulos, ó? E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até os confins da terra. Então o Espírito Santo nos é dado para que nós possamos fazer a obra de Deus, e é Ele que muda o coração e o sentimento das pessoas e nos dá entendimento da Bíblia. Eu não, eu posso ensinar uma pessoa a Bíblia. Eu posso até convencer uma pessoa, mas jamais conseguirei converter uma pessoa, porque a obra da conversão é única e exclusivamente do Espírito Santo. Lembre que eu sou apenas o cano, mas não sou a água. Tá? O cano não mata a sede de ninguém, mas ele leva a água até as pessoas. Então eu levo a mensagem, mas quem faz a conversão e todo o trabalho é o poder do Espírito Santo. E um conselho que Deus deu para ele: ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém, para que do alto poderei receber poder. E no, em Atos 2:1 a 4, e cumprindo os dias do Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles repartidas línguas de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Atos 2:1 a 4. Que coisa impressionante, né? Antes, você pode ver que na Santa Ceia, os discípulos estavam disputando quem era o maior, quem ia ser o primeiro, quem ia ser o segundo. E após a morte de Jesus, após a ressurreição de Jesus, Jesus pediu que eles ficassem em Jerusalém e orassem, retirasse deles toda a diferença, toda a supremacia de buscar, mas seriam servos dali para frente. E um servo não é supremo, ele serve o seu Senhor. Tá? E qual seria a obra do Espírito Santo? Veja bem, João 14:26, ó, diz assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. A obra do Espírito Santo, além de ensinar, ele nos fará lembrar tudo que Jesus ensinou aqui. Então, hoje nós temos a oportunidade de estudar a Bíblia. Todos os dias, a qualquer hora, você pode estudar a Bíblia em nosso país. Mas chegará um momento que a Bíblia, assim como foi na Idade Média retirada, será tirada de nossas mãos. E quando você tiver em dúvida qual caminho seguir, qual decisão tomar, se você leu a Bíblia, se você examinou a Bíblia, estudou diariamente, o Espírito Santo vai lembrar e te orientar qual caminho seguir e qual palavras falar e como se conduzir para que possa glorificar a Deus, tá? João 16 diz assim, ó, quando vier o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo faz essas três obras no nosso coração. Me convence que eu sou um pecador, me convence que a única remédio para o pecado é a justiça de Cristo, e que se eu não aceitar a justiça de Cristo, todos nós enfrentaremos o juízo, mas enfrentaremos juízo sem advogado para nos defender. Então, hoje, Jesus é nosso advogado, está fazendo o juízo investigativo. Então, ele me convence que eu sou um pecador, que careço da justiça de Cristo, porque vou passar pelo juízo. E olha o que diz o verso 13 de João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele vai anunciar, você vai te ensinar e vai anunciar também e te ensinar a respeito das profecias, daquilo que Deus ainda vai fazer na terra, tá? Por isso que diz ali, ó, quando conhecereis a verdade vos libertará. E o Espírito Santo é que nos leva a conhecimento de toda a verdade.
para que possamos ser libertos do pecado, ser salvos por Cristo e no juízo sermos defendidos por Jesus e assegurando a nossa salvação. Mateus 12 diz assim, ó, outro detalhe bem interessante, Mateus 12, verso 31 e 32. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não te será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado. Se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Olha que coisa interessante. Ó, o Espírito Santo, veja bem aqui, ó, a obra que o Espírito Santo faz na nossa vida. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O que que é o pecado contra o Espírito Santo? Quando você rejeita o Espírito Santo, quando você não atende a sua voz, quando ele te orienta a respeito dos pecados. Você pode notar quando você está para fazer algo errado, vem na sua consciência, isso é errado, não faça. Esse é o trabalho do Espírito Santo. E se eu rejeito a orientação do Espírito Santo, ele é o único que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Se eu rejeito, eu estou deixando de atender a Deus, por isso que não há perdão para esse pecado, porque você rejeitou o poder do Espírito Santo em sua vida. Por isso que é o único pecado que não há perdão, a rejeição da palavra de Deus, a rejeição do trabalho do Espírito Santo em seu coração, tá? O Espírito Santo também, ele envia, ele orienta, ele atua. Olha Atos 8, 29, diz assim, ó, e disse o Espírito a Felipe, tá? E disse o Espírito a Felipe, chega e ajunta esse carro. Então aqui tem uma história interessante. Felipe não sabia que um alto funcionário do Candaço da África tinha vindo a Jerusalém, ouviu falar do Deus verdadeiro e veio adorar em Jerusalém. E ele conseguiu uma Bíblia da época, que era o Velho Testamento, e voltou para casa, para o seu país, no seu carro, na sua carruagem, e ia lendo esse livro. Ele estava lendo o livro de Isaías. E nesse momento o Espírito Santo intercede e diz para Filipe pegar até a estrada tal, acompanhar o carro e ficar junto a ele. Quando ele chegou perto desse carro, né, ele perguntou para aquele alto funcionário do Candace, se ele compreendia o que estava lendo. Ele disse que não. Então convidou Felipe a subir no carro. Felipe lhe anunciou. A parte que estava usando ali era do sacrifício de Jesus. E quando ele compreendeu toda a verdade, chegaram num ponto onde tinha água. E aí o etíope disse assim, né, o alto funcionário do Candace, e quando saíram da água, ele foi batizado por Filipe. Mas quando saíram da água, olha que coisa interessante, né? E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Olha como, o trabalho do Espírito Santo como é interessante, ó. Ele enviou Filipe, ele orientou Filipe, deu entendimento para aquele funcionário importante daquele país, convenceu ele do batismo, tá? Foi batizado, o Espírito Santo trabalhou e o Espírito Santo arrebatou Filipe. Interessante, como eles eram conduzidos pelo poder do Espírito Santo. E outra coisa interessante aqui, ó, Paulo estava com seus companheiros de evangelismo, tá escrito em Atos 16:6, e passando pela Frígia e pela província da Galáxia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Olha, o Espírito Santo impediu que eles pregassem ali, tá? Mas aconselhou que eles fossem para outro lugar. Então, alguns atributos de Deus que também o Espírito Santo tem. Ó, onisciente, Salmo 139, 1 a 4. Onipotente, Mateus 19, 26. Eterno, Salmo 92. Imutável, Malaquias 3, 6. Bondade, Salmo 145, 9. Amor, 1 João 4, 8. Onipresente, Salmo 139, 7 a 12. Criador, Êxodo 20, 11. Onisciente, ó, onipotente, onipresente, pode ser blasfemado. São características, ó, características de Deus, atributos a Deus e atributos ao Espírito Santo. Veja como é semelhante. Portanto, o Espírito Santo é um Deus. E qual é a disposição de Deus em dar o Espírito Santo para nós? Será que Deus está interessado em dar o poder do Espírito Santo para nós? Olha o que diz Lucas 11, verso 13. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Então, se eu, como pai, eu sou mau, pecador, indiferente, muitas vezes, né? A gente está sendo transformado, moldado, lapidado pelo poder de Deus, né? Mas nós trazemos traços do pecado. Se nós somos maus, queremos dar o melhor para nossos filhos, imagine Deus. O maior desejo de Deus é conceder a nós o poder do Espírito Santo.
É a nossa maior necessidade hoje é o poder do Espírito Santo. Mas é a obra mais negligenciada por nós hoje é pedir o poder do Espírito Santo. Deus quer dar, mas nós não queremos receber, tá? Porque quando o Espírito Santo vem sobre nós, mudanças em sua vida vão ocorrer, tá? Coisas você vai ter que deixar porque o Espírito Santo vai conduzir você para fazer a obra missionária. E não tem como cumprir a missão sem deixar coisas para trás. E, infelizmente, o ser humano hoje está acumulando coisas, né? O principal objetivo da vida é acumular coisas para o ser humano. Para Deus, não. É preparar para o reino de Deus. Por isso que Mateus diz: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando virdes os sinais que estão acontecendo no mundo, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. E quais são as condições para que possamos receber o poder do Espírito Santo? Olha, primeiro, Atos 1,14. Todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Primeira coisa, oração. Orar, tirar todas as divergências, eliminar. Não podemos estar caminhando para o céu com brigas, com desentendimento, querendo um ser melhor do que o outro, tá? Segundo ponto, que está lá em Atos 5:32. Olha aqui, aprender e obedecer. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Nenhum desobediente recebe o poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é dado para glorificarmos a nós mesmos, é dado para cumprir a missão que Deus colocou em nossas mãos. Então é para glorificar a Deus o poder do Espírito Santo. Mateus 7:7 a 8 diz assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois tudo o que pede recebe. O que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Nós devemos pedir com insistência, todos os dias, várias horas durante o dia, e manter comunhão com a palavra de Deus e pedir com choros, clamor, para que Deus derrame sobre nós o teu poder e derrame sobre a tua igreja o teu poder, para que o evangelho eterno atinja todo mundo, como está escrito em Mateus 24:14. O último sinal da volta de Jesus é a pregação do evangelho em todo mundo, para testemunho de todas as nações, para aí vir o fim. Todas as pessoas do mundo precisam conhecer de alguma forma o plano da salvação. Seja por um livro, seja por um folheto, seja por uma rádio, seja por TV, seja por um obreiro, seja por nós voluntários. Devemos pregar e testemunhar do amor de Deus todos os dias a todas as pessoas. Por que que ainda o Espírito Santo não veio? Olha, se a maior necessidade hoje, nossa, se a maior necessidade da igreja, se a maior necessidade minha como indivíduo, como cristão, por que que ele ainda não veio? Então vamos ver alguns pontos por que que ele ainda não veio, né? Primeiro, que a Bíblia compara ele à chuva, e o nosso guarda-chuva está aberta para não sermos molhados pela chuva de Deus, pelo poder do Espírito Santo. É como se você pegar um copo e colocar ele com fundo para cima na chuva para que ele não se encha. Deus está derramando as suas bênçãos, mas nós não estamos preparados para recebê-las. Nós estamos ainda preocupados com a nossa vida, com as nossas conquistas aqui na Terra e não estamos alimentando ainda de todo o nosso coração o desejo de estar no céu e o desejo de ver nossos amigos, nossos familiares, nossos vizinhos e todas as pessoas do mundo terem a oportunidade para serem salvas. Então nós precisamos tirar esse guarda-chuva de coisas, né? De colocar Deus em segundo, terceiro, quarto, e muitas pessoas não têm espaço para Deus em sua vida, mesmo cristãos, que se dizem cristãos. Retire o guarda-chuva, vire o copo para cima, porque as bênçãos de Deus estão sendo derramadas. E é a maior necessidade minha, sua, da igreja hoje é o poder do Espírito Santo. Nós não podemos nos conduzir, sermos salvos sem a obra do Espírito Santo. O Evangelho não vai atingir o mundo sem a obra do Espírito Santo. E Deus quer realizar essa obra por meio de mim e por meio de você. Ele não precisa de mim, mas ele conta comigo. Ele não precisa de você, mas ele conta com você. Se eu não aceitar e se eu não buscar o poder do Espírito Santo, outros buscarão e ocuparão meus lugares nas fileiras da pregação do Evangelho e do exército de Deus, tá? Então precisamos refletir muito, tá? Eu creio, minha decisão, eu creio no Deus e Espírito Santo como meu consolador, amigo e ajudador. Buscarei receber o seu batismo diário e ajudar outros também a conhecer mais Jesus. Essa deve ser a minha e a sua decisão. Que Deus o abençoe e que essa mensagem
possa encontrar guarida em seu coração e você busque todos os dias abrir a palavra de Deus com oração, buscando no Espírito Santo entendimento, para que você possa compreender a mensagem que você está estudando, que você possa ouvir essa mensagem, que você possa fazer todas as lições desse curso, para que você possa compreender o plano maravilhoso que Deus tem para você. Nesse mundo, daqui para frente, só aumentarão as dificuldades e os problemas. Tudo nesse mundo será assolado. Mas se eu me entregar a Jesus, serei ricamente recompensado com a salvação e morarei com Ele por toda a eternidade. Obrigado e vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, abençoe aqueles que vão ouvir essa mensagem hoje. Senhor. Abençoe as pessoas que vão ouvir essa mensagem no decorrer dos dias, dos meses e dos anos. Que o teu poder esteja no coração dessa pessoa para que ela possa compreender esse tão importante assunto para a nossa vida, para a nossa salvação, para o nosso crescimento espiritual. Abençoe a você e a todos aqueles que lhes são preciosos. Perdoa os nossos pecados, Senhor. E fica conosco, abençoando cada família e até o próximo estudo. Obrigado, pessoal. Até mais. Até a próxima lição.